Hoje é dia de guerra espiritual. Vamos guerrear hoje no nome de Jesus. Vamos por bem, amados. Vamos guerrear. Vamos guerrear. Vamos embora. O Senhor marchando está. Vem com seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. O Senhor marchando está. Vem com seu exército. Sua glória será vista em toda a terra. Pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas. Nada nos poderá fazer parar. Pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas. Nada nos poderá fazer parar. Nós marchamos com o Messias. A vitória está em sua mão. Marchemos por cima nossa terra. Nós marchamos com o Messias. A vitória está em sua mão. Marchemos por cima nossa terra. Pois o nosso capitão é Jesus. Seguimos as suas pisadas. Nada nos poderá fazer parar. Nada nos poderá fazer parar. Aleluia, amados. Guerra espiritual é uma arma que o Senhor nos deu para castigar o diabo. Castigar o diabo porque ele vem para nos castigar, mas ele tem um objetivo só: matar, roubar e destruir. Então Jesus diz: castiga o diabo. Por que ele diz para nós castigarmos o diabo? Porque ele nos deu a nós poder e autoridade para pisarmos serpentes, escorpiões e toda a força do mal. Na cruz do Calvário, ele, quando consumou o pacto, ele desceu ao inferno. Ele julgou Satanás, ele condenou Satanás, tomou-lhe a chave da morte. Jesus tem a chave da morte, ele nos deu a chave da vida, vida e vida com abundância. Ele nos colocou com ele, assentado acima de todo principado, acima de toda potestade, acima de todas as horas espirituais da maldade, no lugar celestial. Nós estamos sentados acima de todo príncipe das trevas, todo domínio, todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, ao lado dele, à direita com ele, ao lado do Pai. Então nós temos que fazer o quê? Tomar a autoridade do crente. Quando ele diz castiga o diabo, então é para nós tomar a autoridade do crente e não permitir que ele faça conosco aquilo que ele fazia antes de Jesus ter vindo à terra, aquilo que ele fazia quando nós estávamos debaixo da escravidão. Hoje nós somos uma Eva redimida, somos Adão redimido, mas só é Adão e Eva redimido aquele que toma a autoridade do crente e investe contra Satanás, todo o inferno e toda a casta de tudo quanto é coisa para nos destruir, nos roubar, nos desviar do propósito de Deus, nos desviar dos alvos que nós mesmos, a paz do Senhor amado, que nós mesmos colocamos e almejamos atingir, mas ele tenta desviar. Só depende de você, a vitória só depende de você e de mim, amados. Sejam todos bem-vindos aqui e você prepara para combater o bom combate da fé e do amor por uns minutos. Não sei por quanto tempo o Espírito me vai conduzir, mas entra no propósito, fica aí. E se você tem alvos na vida, então vamos combater o bom combate da fé e do amor. Vamos lembrar que o José, todos nós temos um propósito. Nós não viemos ao mundo, não caímos de paraquedas. Todos nós viemos predestinados pelo Pai, mas nascemos pela vontade da carne.
Lá em João 1, o apóstolo João testifica que é da vontade de Deus que todos aqueles que queiram salvar, que venham ao conhecimento da verdade, certo? Porque ele diz, a todos quantos o receberam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, eles serão feitos filhos de Deus. E não é pela vontade da carne, não é pela vontade do homem, ou seja, não é a vontade de mulher e o homem. Eu quero engravidar, vamos fazer um filho. Não é pela vontade da carne, mas é pela vontade do Pai, que quer que todos se salvem. Então é espiritual, mas nós temos todos os filhos que trouxemos ao mundo, é pela nossa vontade, é vontade da nossa carne, o desejo de termos filhos e construirmos uma família, mas foi o propósito do Pai, foi predestinado pelo Pai. Então é da vontade de Deus que as famílias que Ele predestina e que nasce, que dá a luz aqui na terra, sejam prósperos, tenham saúde, tenham paz, tenham alegria, tenham gozo, tenham tudo, todas as necessidades supridas. Mas para que isso se cumpra, é preciso que nós cooperemos com Deus. Então aqui em Gênesis 40, a partir do Gênesis 37, nós vemos mais ou menos a história do José. O José, ele foi predestinado por Deus, como todos nós, nasceu filho de Jessé, e ele era, do meio de todos os irmãos, ele era o mais amado. O pai tinha preferência por ele, o que era mal, não é? Aos olhos de Deus e aos olhos de todos os homens, um pai ou uma mãe não deve ter preferência por um filho, porque todos são nascidos de nós, não é? E temos que amar a todos por igual. Só que o José tinha uma missão aqui na terra. Ele não conhecia o plano de Deus. O Jessé, que era o pai, não conhecia o plano de Deus. Nem os irmãos também conheciam que era o plano de Deus. E todos os sonhos que Deus lhe dava, ele revelava, porque era inocente, ele não sabia, era uma coisa boa, e ele partilhava com todos, esperando que todos também partilhassem da mesma alegria, porque ele teve um bom sonho. Mas só que o sonho revelava que ele iria ser maior do que todos. O sonho revelava que ele iria governar sobre todos eles. Então suscitou neles a inveja, suscitou neles um espírito de cobiça, de ciúmes e de inveja. E o que é que eles fizeram? Planearam matar o irmão, mas não, Deus não permitiu. Por quê? Porque ele tinha um propósito a cumprir. Então é a mesma coisa com você e comigo, amados. Quando Deus tem um propósito a cumprir na nossa vida, Ele está na nossa casa, Ele está no tribunal sentado a julgar a nossa causa. Não importa o que o inimigo faça, não importa o que o inimigo tente contra nós, não importa que o inimigo esteja a fazer de tudo para nos oprimir, para nos fazer sofrer. O importante é que Deus esteja na nossa casa. O importante é que Ele está no controle. O importante é que Ele está a reinar, reina em glória, reina em força e poder e toda a sua majestade, porque Ele nos apontou, porque Ele nos ungiu. Nós podemos não ver, nós podemos não sentir, mas o importante é crer que Ele está no controle de tudo e de todos. E nisso provou aqui na vida de José que ele esteve no controle o tempo todo. Os irmãos planejaram matá-lo, mas Deus não permitiu, Deus impediu. E o que é que aconteceu? Eles não o mataram, eles venderam. Venderam. Para quem é que eles venderam? Exatamente para aquele em quem José, ou seja, eles empurraram José para dentro do plano de Deus, porque era exatamente neste país lá do Egito, com o faraó, que iria haver uma fome muito grande, que a sabedoria, a destreza e o espírito de excelência que Deus derramou sobre José é que iria salvar o povo de Egito, e não só, ia salvar todos os outros povos que vieram, que ouviram, que souberam que lá havia comida, que se juntaram, inclusive os irmãos
de José também estavam à procura de uma nação que tinha, de uma terra que manava leite e mel, porque eles já estavam a sofrer fome, já não tinham comida, e é exatamente lá. Então, amados, por que Deus diz para nós castigamos o diabo? Porque coisa que o nosso olho não vê, coisas que nosso ouvido não ouve, coisas que não sobem no nosso coração, é tudo aquilo que ele tem preparado para nós. E ele, quando diz para nós castigarmos o diabo, não quer dizer que nós temos força para castigar o diabo, mas é o poder que ele vai pôr na nossa palavra. Quando nós ordenamos de Satanás, ao nome de Jesus, todo joelho se dobra o teu joelho, sai da minha vida, dobra o teu joelho, sai do plano de Deus para a minha vida, dobra o teu joelho na minha família, sai da minha família, sai da minha casa, sai do meu propósito, dos meus planos, dos meus alvos que eu estabeleci em Cristo, ou para a minha família, ou para mim, quer sejam planos profissionais, quer sejam planos empreendedorismo de outra casta, quer sejam planos de construir uma família, seja lá o que plano que você estabeleceu, os teus alvos, você diz, Satanás, sai em nome de Jesus, porque Cristo me deu poder e autoridade para pisar a você e toda a caixa do teu inferno. Em nome de Jesus está escrito, todo joelho se dobra o teu joelho na minha vida, dobra o teu joelho na minha família, dobra o teu joelho na minha casa, dobra o teu joelho em tudo quanto diz respeito a mim, porque Deus, o Pai Todo-Poderoso, Ele não poupou o seu Filho unigênito, antes mesmo Ele deu o seu Filho para ir ao madeiro e pagar o preço do meu pecado. Ele me resgatou do reino das trevas, me transportou para o reino do amor. Se Ele é por mim, quem poderá ser contra? Nada nem ninguém. E é assim que você castiga o diabo, usando os direitos que Deus te deu na cruz do Calvário. Ele te concedeu direitos humanos, Ele te adestrou, Ele te deu arma para você vencer, para você combater o bom combate. Então você tem que encher o teu coração da palavra. Essas palavras são armaduras de Deus, é escudo para ti e é espada para o inimigo. E é assim que nós castigamos o inimigo. Não é com o pau, não é com a arma, não é com tiro, não é com pistola, não é com faca, não é com nada. É com a palavra. A palavra é espada. Ela vai e aniquila o poder do inimigo na nossa vida, na nossa casa. Basta crer. Se você crer, você verá a glória de Deus. E José, ele cria. José era servo de Deus Altíssimo, porque Jessé foi criado na casa de Deus. E ele instruiu todos os filhos no caminho de Deus. Só que José, ele ouvia e praticava. José, ele honrava a Deus. José, ele honrava a Deus. Por isso, o que aconteceu com José? Por que José passou por todas essas aflições, mas ele atingiu a excelência de Deus. O plano de Deus se cumpriu na vida dele. Por quê? Porque ele manteve focado. Ele manteve focado a honrar a Deus. Ele manteve focado a obedecer a palavra de Deus. Ele manteve focado a se sujeitar. Ele foi humilhado, mas ele disse, não, eu tenho um Deus. Eu sei que no tempo de Deus a sua glória se resplandecerá na minha vida. Eu sei que no tempo de Deus ele tem o seu rosto resplandecido sobre mim. Eu sei que é tudo por um tempo, mas no tempo de Deus a sua glória se manifestará na minha vida. E se manifestou. José, ele teve uma vida de perseguição, desde os 17 anos, uma vida de perseguição. Caiu em 3 grandes laços de passarinheiro. 3 vezes ele caiu em 3 laços de passarinheiro. Quais são? O primeiro foi os irmãos atiraram ele na cova para deixarem morrer, mas Deus o livrou. Eles decidiram vender, não tem problema, empurraram o José para dentro da vontade de Deus. Às vezes o inimigo, às vezes não, amado, de todas as formas, se você cooperar com Deus, tudo que o inimigo faz, Deus transforma em maldição, em bênção. Tudo, amados, tudo. Se você crê em Deus, tudo aquilo que o inimigo faz, todos os laços de passarinheiro, todas as setas inflamadas do maligno, todos os dados inflamados do maligno que o inimigo lança para poder nos matar, nos roubar e destruir, Deus está no controle. Se nós formos aquele que honra a Deus, se nós formos aquele que queremos andar na luz, queremos fazer a vontade de Deus, mas não há em nós força alguma, Deus está a pelejar por nós.
Deus está a pleitear a nosso favor. Ele não dorme, Ele não tosqueneja. Ele 24 horas sobre 24 horas. Ele tem legiões de anjos acampados ao nosso redor, a nos proteger em todos os nossos caminhos, a nos livrar, a nos fortalecer, a nos ungir, a revigorar a nossa alma, a dizermos, esforça-te, bom ano, eu sou contigo, eu não te desampararei, eu não te deixarei. A todo tempo Ele está conosco, Ele não nos deixa. Por isso, mas é que o José, como já conhecia a bondade de Deus, o José conhecia a misericórdia de Deus, ele ficou firme. Ele ficou firme e não deixou que tudo aquilo que já aconteceu, ele não amarrou, ele não, claro que ele entristeceu muito, claro que ele ficou magoado, os próprios irmãos o venderem, puxa, isso é uma atrocidade, mas ele não deixou que isso impedisse a Deus de continuar a operar nele. Então, ele foi vendido para eunuco que trabalhava na casa do faraó, que ficou com ele, o honrou. E a honra que o faraó deu a José não foi a honra do faraó, foi a honra da glória de Deus que estava sobre ele, sobre José. E o faraó viu, porque tudo que ele fazia era tão perfeito. Amados, quando a glória de Deus está sobre nós, tudo que nós fazemos, nós podemos ser limitados mental, nós podemos ser limitados fisicamente, mas Deus tem uma forma de trabalhar que não dá erro. Aliás, eu vou partilhar convosco aquilo que ele me disse. Para mim, para que eu não desfalecesse, porque há desânimos, amados. Todos nós que servimos a Deus, que conhecemos a Deus, nós sabemos que na perseguição temos desânimo, temos tristeza, temos momentos de derrota, mas que para os nossos olhos é derrota, mas para Deus é glória, porque Ele transforma toda derrota, Ele transforma toda injúria, Ele transforma toda maldição em bênção. É o jeito dele, nós não sabemos. Ele trabalha nos bastidores, ele trabalha de formas misteriosas nos bastidores. Nós não sabemos como é que Deus opera, mas nós sabemos que Ele opera maravilhas, sinais e prodígios. E ele me disse assim, foi até no dia 7 de maio, pelas 6 horas e 42 minutos da manhã, ele me disse: Ana Isabel, nós temos uma forma muito peculiar de trabalhar. Confiamos, perseveramos e vencemos, não há erro. Ele, quando me disse isso, aleluia, nós temos uma forma muito peculiar de trabalhar. Confiamos, perseveramos e vencemos, não há erro. E José fez exatamente isso. Ele confiou no Deus que é maior do que os seus irmãos. Ele confiou em Deus, que é maior do que todos os moradores da terra. Ele confiou em Deus, que é maior do que todas as suas capacidades, que é poderoso para mudar a sua história, que é poderoso para transformar toda essa maldição em bênção. E Deus, os rostos de Deus estavam completamente resplandecidos sobre José. Tudo o que ele fazia dava glórias a Deus. E o faraó viu que ele era um varão formoso aos olhos visto, ele era forte, ele era, tudo que ele fazia era tão perfeito que ele confiou riquezas ao José, deu ao José poder sobre tudo que ele tinha, tudo. Se você ler, nós não vamos ler muito, amados, porque isto é grande. Isso é do capítulo 30, Gênesis, capítulo 37 a 42. Então tem muito que ler. Por isso é que eu estou aqui a sumarizar o testemunho de José. E quando isso aconteceu, a glória do Senhor estava sobre o José, e o egípcio, o faraó, elogiava muito a ele e chamou a atenção a mulher dele. Foi um erro, ele elogiava muito o José, o que foi um erro da parte dele, especialmente para a mulher, e despertou a mulher a atenção para José. Então ali o diabo aprontou mais uma cilada contra José. O que é que ele fez? Aqui é que vamos ler a partir do versículo 4, 5, 3. Vendo, pois, o Senhor, que do capítulo 39 a versículo, a partir do capítulo 39
a partir do versículo 3. Vendo, pois, o Senhor, que o Senhor, vendo, pois, o seu Senhor, ou seja, o faraó, que o Senhor Deus estava com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e serviam, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha na casa do campo. E deixou tudo o que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. A não ser do pão que comia. Quer dizer, ele tinha poder sobre tudo, mas só o faraó não se preocupava. Ele não se preocupava. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e disse: deita-te comigo. Aí foi mais um laço de passarinheiro, né? Tudo para roubar a glória de Deus que estava nele, não é? O inimigo pelejou para poder travar o plano que Deus já tinha predestinado para cumprir além na vida de José e na vida do povo do Egito e também na vida dos seus irmãos. E, porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos para deitar-se com ela e estar com ele. Aí o que é que ele fez? Ele resistiu ao diabo, porque ela tentava-o sempre, era todos os dias. Isso é um laço de passarinheiro. Ela lançava o laço e ele não caía. Ela lançava o laço: deita comigo. Por quê? Porque foi a única coisa que o patrão disse: você tem direito a tudo, eu dou-te o governo sobre tudo que eu tenho, mas na minha mulher não toques. Na minha mulher não toques, ela é minha e só para mim, só eu é que usufruo da minha mulher. E ele, ao fazer isso, ele disse: não, se eu fizer isso, primeiramente eu vou estar transgredindo contra o Deus que eu sirvo, contra o meu Deus, então eu não vou fazer isso, né? Nós, quando pecamos, amados, primeiramente nós pecamos é contra Deus. Onde é que está o primeiro mandamento? Mateus capítulo 22, versículo 37 a 40. Primeiramente, quem é que devemos amar? Amar a Deus de todo o teu coração, com todo o teu ser, com todas as suas forças, com todas as tuas entranhas. Este é o maior, é o primeiro e maior mandamento. E ele atentou para esse mandamento. O segundo mandamento, o que é? É amar ao nosso próximo como a nós mesmos. E ele disse: eu não vou fazer isso ao meu Senhor. O meu Senhor me confiou tudo. E ele me disse: a ti eu não toco. Ele me vedou o acesso a ti. Então eu não vou também pecar contra o meu Senhor. Eu não vou pecar contra Deus que me criou e que é meu Deus e que eu dependo dele para viver. E eu não vou também pecar contra o meu próximo, porque ele me disse isto, eu vou obedecer e vou sujeitar-me. Ele aqui, o que é que ele fez? Tiago capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, e resistia ao diabo. Ele resistiu ao diabo. O diabo quis acabar com ele, mas ele resistiu ao diabo. Porque se ele dormisse com a mulher do faraó, ele seria morto. Então ele resistiu ao diabo. E é isso que nós hoje, todos, de uma forma geral falando, todo o ser humano não resiste ao diabo. Quando vê um bom pedaço de mulher, ele não resiste, né? Aí é que peca, né? E a todo tempo Deus diz-nos para castigar o diabo, porque a tentação do diabo para nos fazer, para destruir o nosso lar, para destruir o nosso casamento, para nos separar da bondade e da misericórdia de Deus, nos levar para o inferno. Esta mulher, ela tinha tudo, não é? Mas José, ele atentou primeiramente para ele amou a ele mesmo. Amados, ama você primeiramente.
Tenha misericórdia de você. Tenha misericórdia da tua pobre alma. Se você não sujeitar a Deus, o que é que vai acontecer? O diabo, ele vai ter lugar para operar das suas maravilhas, te tragar e te matar, roubar e destruir. Mas José fechou porta ao diabo. Já estão a ver aqui quantas armaduras ele usou. Ele sujeitou a Deus. A sujeitar a Deus, nós fechamos porta ao diabo. Isso é guerra espiritual, amado. Isso é guerra espiritual ao fazer em obediência e santidade a Deus. Nós pensamos que guerra espiritual é só oração. Guerra espiritual é obediência a Deus. É sujeitar-vos, pois, a Deus e resistir ao diabo. O apóstolo Paulo aqui falou. Sujeitar-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo. Então ele não só resistiu ao diabo, mas sujeitando a Deus, ele resistiu ao diabo, provando a Deus que ele ama o seu Senhor, que ele obedece o seu Senhor, que ele não quer fazer mal ao seu Senhor, porque ele também, se estivesse numa casa com a sua esposa, se fosse ao contrário, ele não quereria que ninguém tocasse na sua mulher. Por isso é que o segundo mandamento é amar o teu próximo como a ti mesmo. Não faça aos outros aquilo que você não quer que te façam a ti. E ele provou a Deus que ele é excelente, que ele é genuíno, que ele ama a Deus e ama o próximo, porque o segundo mandamento prova o primeiro mandamento, porque você não pode dizer que ama a Deus e faz mal ao teu próximo. Como você pode dizer que ama a Deus que você não vê? Como você pode dizer que ama a Deus que você não conhece e faz mal ao teu próximo que você vê e você sabe que aquilo que você está a fazer sofrer ao teu próximo? Então, a partir desse momento que você diz que ama a Deus e está a fazer sofrer o teu irmão, Deus diz: você é hipócrita, você está a dizer que me ama, você não me vê, você não me conhece, e o teu próximo que está aqui, que é semelhante a você está a pisar, você está a massacrar, você está a roubar, você está a fazer tudo quanto é casta de injustiça para com ele, e a todo tempo você me vem dizer que me ama. Como é que eu posso aceitar o teu amor quando você não ama o teu próximo? Quem é você? Quem é o teu próximo? Não são todos as obras e feituras das minhas mãos? Quem é você e quem é o teu próximo? Não tem todos vocês o meu espírito? Por que é que você não ama ao teu próximo? Que mandamento deixei eu? Não vos deixei um novo mandamento para que vocês amassem uns aos outros como eu vos amei? Para que amai-vos uns aos outros, para que sejam filhos de Deus e tenham bom testemunho diante de Deus e tenham bom testemunho também diante dos homens. E é assim que nós fechamos a porta ao diabo. Quando nós sujeitamos a Deus, estamos a resistir ao diabo. E quando estamos a resistir ao diabo, o inimigo não tem lugar, porque ele vê que está trancado. Mas ele não para de pelejar. O inimigo, lá em João 8, capítulo 8, versículo 44, está escrito: o inimigo anda de redor a ver a quem ele traga. Então ele, como não viu, ele viu que não conseguiu usar, o diabo viu que não conseguiu usar da mulher do faraó desse jeito, ele inventou outra. Por isso que Jesus diz: orai e vigiai. Não durma na forma, ora e vigia. Não orou hoje de manhã, não ora mais o dia todo. Esse tempo que você está sem orar é brecha. Por isso ele diz: orar e vigiar. De noite, amado, não durma a noite toda. Acorda, põe despertador. Nem que você compre aquele despertador tradicional que faz barulho em toda a tua casa, até a casa do teu vizinho. Se você tem um sono pesado, como eu tinha antigamente, aquele sono que você quer acordar, você tem vontade, mas você não consegue, você cai pesado, parece que quem comeu angu. Não pode. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Se você quer ser mais do que vencedor, abre o olho, ora e vigia. Dorme um bocadinho, acordou, fogo do Espírito Santo, cai a unção de Deus sobre todos aqueles que estão a pelejar contra mim. No nome de Jesus, o Senhor manda fogo sobre eles, quebra todo o jugo do inferno, quebra todo o jugo das trevas. Senhor, nas minhas portas, dentro de toda a minha casa, nas regiões espirituais, se há algum espírito do mundo, Senhor, em nome de Jesus, põe, Senhor, o teu poder, dá o teu joelho, sai da minha casa, porque eles entram, amado. Os espíritos do mundo, eles entram. É a experiência que eu tenho com Deus.
a experiência de treino do apostolado. Eu gostaria que todos os apóstolos ensinassem isso há mais tempo. O apóstolo Paulo deixou-nos um bocadinho, mas é para os outros continuarem, porque caso nós, os apóstolos, todos nós tivéssemos a falar a mesma língua, o mundo teria menos violência, o mundo teria menos injustiça. Por que que o mundo está assim? Porque muitos vão à igreja, mas não conhecem a verdade, não estão libertos pela palavra. Por quê? Porque não tem experiência que Deus nos dá a nós apóstolos, nos treina, nos capacita, nos prova, nos aprova, nos envia. Eles não têm essa experiência, mas nós temos que ensinar, porque Jesus Cristo, quando teve com os seus discípulos, ele ensinou tudo o que ele tinha que ensinar. Há coisas que ele disse: eu não vos posso ensinar isto agora, porque vocês não têm ainda estrutura, vocês ainda não têm maturidade espiritual para entenderem e para aguentar o que é o inferno. Mas para nós, ele deixou ilustrar o que é o inferno. Lá na parábola do rico e do Lázaro, ele nos ilustrou. E se Jesus Cristo, ele mesmo ilustrou-nos como é que é o inferno, então quem sou eu, como apóstolo? Quem é outro apóstolo que não educa a sua ovelha, que não instrui as ovelhas nas coisas espirituais, coisas do espírito? O homem natural não entende, mas aquele que é crente tem que entender, porque um dia vai deparar com Deus. Deus é espírito, então nós temos que ser instruídos aqui, porque um dia, se ele não ficou firme nas promessas de Deus, ele vai deparar com Satanás. Satanás é espírito, e a todo tempo ele vai dizer: puxa, eu estive na igreja esse tempo todo, muitos anos, mas nunca me ensinaram isso. Amados, nunca te ensinaram. Você está a ter agora uma oportunidade de aprender. Claro que eu não te vou dizer tudo, porque você não tem estrutura para aguentar, ou seja, você não vai acreditar em tudo que eu digo, e até tu vais te escandalizar. Mas amados, o que é do espírito é tenebroso. É bonito, mas é tenebroso. É bonito quando se trata de Deus, mas é tenebroso, é trabalhoso, é de respeitar, amado, quando se trata do diabo. Ele é real. E o diabo, ele não brinca em serviço. Deus também não brinca. São esses dois seres, eles não brincam em serviço. Ou você crê num, ou você crê no outro. Não venha acreditar que está a crer num e está com um pé aqui. Aí eu creio em Deus e a todo tempo está com outro pé no mundo, acreditar que você se vai salvar. Não vai. Tem que ter a santidade de José. Tem que ter a reverência pelo Espírito Santo de José. Tem que ter temor do santo nome do Senhor. Ele teve temor. José teve temor quando a mulher do faraó veio tentá-lo. Ele teve temor por Deus e provou o amor que ele tinha por Deus. Ele teve temor da sua própria vida ao dizer que não, ele não vai fazer isso ao seu patrão, porque o patrão lhe vedou a mulher, ele não pode tocar, então ele não vai tocar. Ele vai ficar firme e vai obedecer a Deus e vai obedecer ao patrão. Se você não tiver não provar esse amor a Deus, matando a tua carne para os desejos desta vida, amado, você não subirá com Deus. Ele é misericordioso. Deus é misericordioso. Deus terá misericórdia de quem Ele quiser. Mas se Ele vê em nós capacidade mental, estrutura física e mental e espiritual para aguentar carga espiritual, e Ele sabe que nós podemos. No caso de José, José tinha estrutura física, José tinha estrutura psicológica, José tinha estrutura mental e espiritual, porque a unção de Deus estava sobre ele para resistir àquele pecado, resistir à tentação de pôr a mão na mulher. Se ele não tivesse resistido, vocês não sabiam o que ia acontecer a José. Ele iria para a prisão e nunca teria saído da prisão. Só a misericórdia do Senhor lá ao fundo é que iria estar com ele, se ele mudasse as intenções dos pensamentos, se ele mudasse as intenções dos sentimentos e se ele mudasse as suas atitudes, e Deus teria certeza que ele nunca mais iria pôr a mão na mulher que é do outro. Adultério, Deus condena. Então, ele aqui resistiu, ele ficou firme, obedeceu o seu Senhor e não transgrediu contra Deus. Então essa foi uma astuta cilada que o demônio armou. Ele venceu.
É a segunda. A terceira é ele na prisão, não é? Porque a mulher não conseguiu, o diabo não conseguiu usar-se da mulher para poder dormir com ele, mas o que é que ela fez? Ela armou outra cilada, apanhou-lhe de rasteira e arrancou-lhe as vestes para usar como alibi perante o marido, para inventar uma mentira muito grande, dizer que ele tentou violá-la, que ele tentou estrupá-la, e a todo tempo, coitado, nada fez. Já viu? Inocentes. Quantos inocentes estão na cadeia em todo o mundo, amados? Muitos, muitos. Mas aquele que espera no Senhor, aquele que honra a Deus, aquele que sujeita-se a Deus, aquele que quer ver a glória de Deus na sua vida, ele nunca será esquecido na prisão. E José não foi esquecido. José foi para a prisão porque o faraó, o marido da adúltera, acreditou nela e enviou o José para a prisão. E ele ali ficou. Mas a glória do Senhor continuou sobre José. Amados, quando Deus está na causa, Ele está na causa. Quando Ele senta no tribunal para julgar o teu caso, Ele é juiz do juiz e não há juiz que ganha, que perde uma causa. Ele é o Deus do impossível. Ele trabalha, Ele abre porta onde não há. Ele fecha a porta de maldição, a porta de bênção. E com José vemos tudo isso aqui. Se você tiver que ler, amado, leia, tenha prazer pela leitura, para que você ganhe também fé e se firme em Jesus, se firme na palavra e ganhe fé que vence o mundo. José venceu o mundo. E ele aqui na prisão, ele achou graça aos olhos do carcereiro, que lhe deu também tarefas de destaque ali dentro da prisão. É tremendo, amado, é tremendo, não é? Porque há certas prisões, se você é preso, certos tipos de crimes que você comete, se você vai a preso, lá dentro também te castigam e até corre o risco de ser morto. Mas ele aqui, não, a glória do Senhor era tanta que ele foi ungido ali e foi colocado num lugar de destaque para ajudar ao carcereiro a servir também aos outros prisioneiros. É a glória do Senhor. E então ali, dois prisioneiros que foram da casa do faraó, que cometeram maldade e foram enviados presos, ele interpretou os sonhos, cada um deles teve um sonho. Então o José, como ele tinha o dom, o espírito de excelência, de interpretação de sonhos e visões, ele então interpretou aqui os sonhos para esses dois prisioneiros que eram serventes na casa do faraó. E um deles, ele disse assim, olha, ele depois de interpretar o sonho do primeiro, ele disse aqui no capítulo 40, versículo 14, porém, lembra-te de mim quando tu for bem, e rogo-te que uses comigo de compaixão e que faças menção de mim a Faraó e faz-me sair desta casa, ou seja, dessa prisão, porque de facto fui roubado da terra dos hebreus e tão pouco aqui nada tenho feito para que me pusessem nesta cova. Ou seja, ele foi injustiçado pelos irmãos que eram hebreus, não é? Ele é hebreu, foi injustiçado pelos irmãos e também foi injustiçado no Egito pela mulher, e ele foi preso e não fez nada. Então ele está a dizer aos outros servos que o primeiro que ele interpretou o sonho, que para falar com o faraó que ele é inocente, que ele não fez nada para estar aqui nesta prisão, para que o faraó o liberte. Mas o que aconteceu? Quando ele foi liberto, ele esqueceu-se de José. 2 anos José ficou esquecido na prisão. Quantos de nós não somos esquecidos, amado? Às vezes por coisas simples, nós por exemplo, ou nas finanças, ou na segurança social, fazemos uma aplicação, apelamos para tal coisa, ou mesmo no trabalho, amados, apelamos para um emprego, e nós a todo tempo, nós sabemos que vamos conseguir, porque temos tudo, mas há alguma coisa ali, ou um funcionário pega a nossa aplicação, vai pôr num outro sítio, ou vai pôr lá embaixo, não é por mal,
mas é o inimigo a trabalhar contra você, para que você não seja próspero. E a tua aplicação fica lá esquecida. E você está aqui à espera. E você está aqui à espera. Amados, aconteceu comigo. Aconteceu comigo agora. A minha filha tem direito a certos benefícios. A assistente social do hospital, ela mesmo preencheu a aplicação para mim. E eu estou aqui à espera. Enviou mesmo ali dentro no e-mail, enviou, deu uma cópia. Eu estou aqui à espera. Ai não, a assistente social, ela conhece tudo bem, ela fez tudo bem. Eu estou aqui à espera, eu estou aqui à espera. 1 ano passou, 2 anos passou. Eu disse, mas por que não vem? E como para conseguirmos uma vaga, para nos receber, demora muito tempo. Eu aqui como apóstola não tenho tempo. Então eu fui deixando. E no mês passado Deus me despertou para ir lá saber. Eu liguei a serviços sociais, ela mandou-me lá ir. Ela entrou, ela disse, mas está tudo bloqueado. Eu disse, bloqueado? Sim. Então ela mandou-me para ir à segurança social. Lá eu fui. E quando eu fui diretamente ao balcão, imprimiram-me um impresso a me dizer, nós enviamos você uma carta a pedir este documento. Eu disse, eu nunca recebi nada. Já viu? O inimigo conspirou contra mim. Eu perdi um benefício legal que minha filha tem direito, que lhe fez falta. Ou quanta falta fez para ela usar serviços de comunidade, para ela vencer mais. 2 anos de benefício a minha filha perdeu por causa de negligência de algum deles, porque eu não tenho como provar. Eu não recebia carta nenhuma, porque se tivesse recebido carta alguma, eu teria dado diligência. Porque quanto ela precisou, eu estou a pagar psicólogo e psiquiatra do meu bolso. Se ela tivesse aquele dinheirinho, era uma ajuda para pagar. 2 longos anos eu perdi. E é para vocês verem, às vezes não é a culpa das pessoas, mas é o diabo que está a trabalhar contra você para te roubar. Ali o que é que me foi roubado? O diabo me roubou 2 anos do direito que a minha filha tem direito. E agora, com a idade que ela tem, ela já não tem o direito a esse benefício, mas o inimigo pelejou, mas tem social disse, não, espera, vamos ver aqui, ela tem sim. E ela disse, não, está ali, vamos apelar para esse. Já viu? Se Deus não me tivesse dado aquele clique, eu continuaria ali, né? Mas quando Deus está na tua casa, Ele vela pelas suas palavras para fazer cumprir. O José ficou ali 2 anos, mas é pela vontade dele? Não, porque pode ter sido o plano de Deus, porque não era suposto José sair ainda, ele não estava pronto, porque ele estava a sentir o peso da injustiça. Nós quando sentimos o peso da injustiça, quer dizer que temos nosso coração muito magoado, quer dizer que temos nosso coração muito entristecido. E Deus, o plano que Deus tem para nós exige resiliência. Resiliência é um código de honra de Deus. E se nós não estivermos firmes e fortes nas nossas emoções, se o nosso caráter não está bem moldado para podermos estar prontos e bem temperados com sal, para sermos usados como luz dessa terra, então Deus não nos promove a este lugar. As bênçãos não chegam. Então as bênçãos de justiça de Deus não chegaram. Ele ficou na prisão 2 longos anos mais. Mas amados, quando ele saiu, a glória que ele teve com o faraó, antes da mulher do faraó o tramar, foi maior. A glória futura é sempre maior do que a glória do passado, amados. Ele foi honrado, não só uma vez, mas duplamente honrado. Que o faraó lhe disse que ele põe-lhe por Deus. Na casa do faraó, ele é como Deus na casa do faraó. E assim é você, amado, é você e eu. Usar a armadura certa para resistir ao diabo, para castigar o diabo, é uma armadura para si e também ao mesmo tempo uma arma de vitória. É uma arma de vitória para a sua vida e para endireitar os seus caminhos e fazer prosperar tudo aquilo que cada um de nós põe. Então agora você traz aquilo que você quer trazer para nós intercedermos. Vamos interceder.
Vamos interceder, vamos destruir as fortalezas de opressão na nossa vida. Vamos destruir as fortalezas, tudo quanto é jugo do diabo, tudo quanto é jugo do inferno, toda a opressão, toda a operação do inimigo para poder destruir o plano de Deus na nossa vida. Vamos cancelar agora pelo poder que há no nome de Jesus, usando o testemunho de José, vamos aplicá-lo para nós. Amém? Coisas que teu olho não viu, coisas que teu ouvido não ouviu, nem subiu ao teu coração, é tudo aquilo que Deus tem preparado para você e para mim. Amém? Então prepara você, estabeleça agora um alvo. Eu vou te dar um bocadinho para que você estabeleça o alvo e então oremos para que você se sinta. Aqui também você estabelece o teu alvo, aquilo que você quer alcançar, aquilo que o inimigo te roubou, os planos de Deus, creia que não podem e não serão frustrados na tua vida. Os planos de Deus não são frustrados na nossa vida. Amém? Começa a estabelecer os teus alvos. Eu te dou um bocadinho. Enquanto eu louvo este hino, você vai escrever no teu alvo. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová, mas foi ele quem caiu. O inimigo pelejou, mas você está a estabelecer, eu canto, você estabelece, você vai falar com Deus. O que é que você quer? Qual é a área da tua vida que você quer vencer? Qual é a área da tua vida que você sabe que você está a lutar e quer vencer, mas não está a conseguir? Deixa que eu canto, você senta e estabelece os teus alvos. Vença, amado, viva e viva em Cristo, vença. A vitória é iminente na nossa vida, mas nós não tomamos posse da vitória porque nós não focamos em Deus. O José, ele ficou focado no propósito de Deus. E eu agora estou a vos dizer, fique focado no propósito de Deus para que você vença. Aquilo que você quer alcançar, ou alguma coisa que você está a tentar alcançar, que não consegue, eu estou a dizer, vamos fazer agora, estabelecer esse alvo. Visualiza, nós no início do ano estabelecemos alvo, volta aos teus alvos, aquilo que você não alcançou, propõe no teu coração que Deus é contigo, assim como foi com José, ele também será contigo. E nós vamos orar sobre os teus alvos agora. Amém? O inimigo, senta-se. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová, mas foi ele quem caiu. O inimigo é traiçoeiro e passa o tempo inteiro procurando a quem tragar. Quando o crente é fiel, esse inimigo é cruel, tenta logo derrubar. Ele tentou fazer comigo, clamei pelo desvio, veja o que aconteceu. Como nosso Deus não falha, então nesta batalha, o vencedor fui eu. O inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová, mas foi ele quem caiu. O dia estava em aflição, perdi a direção, nem pra lá e nem pra cá. O inimigo armou um laço, a festa é um fracasso, sem forças para lutar. Mas eu não fiquei desamparado, pois tenho ao meu lado Jeová, o grande rei. Satanás foi derrotado e o laço foi cortado, fiquei livre outra vez. Assim foi José. E o inimigo pelejou, mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová, mas foi ele quem caiu. Amém, amados? Vamos lá então. Ó Pai querido, eu trago no trono da tua graça estes alvos. Você fala os teus alvos, confessa-os bem confessados e tenha fé. Porque é necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Deus existe e Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Tenha fé, fique firme nas promessas de Jesus. Aquele que venceu por nós, Ele não dorme nem tosqueneja. Ele não é mentiroso, nem filho do homem para que minta. Ele é poderoso para fazer acontecer na tua vida. Mas você precisa de crer. E a fé coopera com Deus. A nossa fé coopera com tudo que Deus já planeou para nós. Foca no teu alvo. Olha o teu alvo. Leia, mas creia que Deus que você está a ouvir agora, esse Deus que te criou a sua imagem e semelhança,
Ele é um Deus do impossível. Nada é impossível para Ele, mas tudo é possível para nós que cremos nele. Aos olhos dos homens, Jesus Cristo disse, é impossível, mas nada é impossível para Deus. E todo aquele que nele crê, Ele galardoa. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que todos aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele exista, que Ele é grande, que Ele é todo poderoso e que Ele é autossuficiente para fazer acontecer na nossa vida aquilo que aos olhos do homem é impossível. Tudo que para o homem é impossível, para Deus é impossível. E Ele é galardoador de todos aqueles que o buscam. Você está a buscar neste momento, então creia, estabelece o teu alvo e toma posse. Mesmo que não vê, a fé é tomar posse sem ver, tomar posse sem ter. Você não viu, mas você toma posse. Você não tem, mas você toma posse. E chama a existência. As coisas que não são como se já fossem. Chama a existência e toma posse daquilo que você tem. Você quer uma família? Não tem? Não encontrou ainda a menina dos teus olhos? Não encontrou ainda o menino dos teus olhos? Põe a tua fé em Jesus. Estabelece o alvo. E foca no alvo. Desenha o teu futuro. Imagina que tem. Não viu? Não tem, mas Deus é poderoso para proporcionar um encontro real. Você quer ter filho? Não tem? O que é impossível para Deus? Lembra da história da Ana, 1 de Samuel 1. Ela era estéril pela vontade de Deus, mas ela confiou em Deus. Ela orou, ela vigiou, ela jejuou e Deus concedeu a ela um dos maiores profetas do Velho Testamento, o Samuel, que ela deu a Deus. Ela foi consagrar o filho a Deus e Deus acrescentou a ela muitos outros. O que é impossível para Deus? A história da Esther. A Esther pôs todo o seu povo judeu a jejuar com ela por 3 dias. Ninguém come, ninguém bebe, ninguém faz nada. Jeju e oração. Até os animais, todos de fome. Ela vai orar. Todos cooperaram com ela. E o que é que ela queria? Ela queria o impossível. Ela queria o impossível. A Esther queria aparecer no trono da graça do seu marido, o rei Assuero, sem ser convidada, porque elas são muitas concubinas. A Esther estava em primeiro lugar, mas contudo, só quando o rei decide que hoje é dia desta, é que essa pode aparecer na presença dele. E não era o dia da Esther, e havia uma urgência. O povo dela estava à beira de ser assassinados todos. Ela tinha que fazer alguma coisa. Então ela buscou o quê? Buscou a graça de Deus. Ela buscou o poder de Deus. Ela buscou o selo de Deus. Ela buscou o favor de Deus. E a glória do Senhor se resplandeceu sobre ela. E ela começou a passear no pátio, só a andar. E o rei Assuero viu a ela. O que é que tem a rainha Esther? Por que a rainha Esther está assim? Já viu Deus a trabalhar a favor? Ele colocou o olho nela. Ele então estendeu o seu cedro, apontou para Esther. Então quando ele aponta o cedro, então é esta a mulher que vai estar diante dele. E a rainha Esther foi. E ela falou com ele: o que é que tens, minha rainha? Tudo aquilo que tu me pedires, eu te concederei. Nem que seja mais de metade deste reino, eu te darei. A glória do Senhor, quando chega à tua vida, não tem que tem. O inferno treme, mas ele fica quieto. Porque operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por ti, quem será contra ti? Nada nem ninguém. E Esther disse: meu Senhor, já que eu achei graça aos olhos do meu Senhor, eu quero isto, aquilo, que te seja concedido. E ela venceu. Assim é você, assim sou eu. Vamos orar, amados. Já estabeleceu o teu alvo? Vamos embora. Vamos dizer: Pai querido, em nome de Jesus, eu trago os meus alvos diante do trono da tua graça. Tu dizes na tua palavra que tu amas a prosperidade do teu povo. E nós, pela história de José, pela história resumida da Ana, que era Esther, pela história resumida da Esther e muitos outros heróis da fé que venceram
e temos o testemunho que lemos hoje na Bíblia, que viveram em Cristo, venceram em Cristo, envergonharam e castigaram o inferno. Senhor, no nome de Jesus, eu quero ser também mais um. Eu quero que a tua glória desça sobre a minha vida, sobre estes alvos, Senhor. Segundo a tua vontade, conceda-me vitória, Senhor. Assim como o teu plano, o teu propósito não foi frustrado na vida de José, quando a mulher do faraó, a mulher do seu patrão, o tentou tramar, mesmo quando ele foi para a prisão, não parou o teu mover, não proibiu, não interceptou, não aniquilou o teu propósito na vida de José. Assim também é comigo, Senhor. Seja comigo, Senhor. Confirma a vitória destas bênçãos, destes alvos que eu estabeleci hoje em Cristo Jesus. Confirma, Senhor. Quando começa a falar, fala do teu alvo, fala aquilo que você quer. Fala do teu alvo e desenha a estratégia. Amado, já estou a falar por esse livro que eu escrevi. Escreva o teu futuro. Começa agora. E eu estou a treinar o povo a aprender a vencer o mundo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória é nossa fé. Então eu não me conformo com uma congregação que não vence. Todos nós temos que vencer, porque temos o maior dos maiores conosco. Maior é Deus que está em nós do que todo o resto que está no mundo. Não há fracasso. E aqui, amados, você desenha. Primeiramente você estabelece o teu alvo, e depois você estabelece o alvo que tem aqui, né? Estabeleça os alvos, e depois de estabelecer os alvos, você estabelece estratégias de sucesso. E depois de estabelecer estratégias de sucesso, você desenha estratégias de vitória. É isto que eu ensino neste livro, como você tomar posse das tuas bênçãos, é escrever o teu futuro. Bendito Deus, agora você declara: bendito Deus o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já me abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Segundo a tua palavra que eu ouvi, Senhor, eu declaro que o teu plano não será frustrado na minha vida, porque assim como José, ele sujeitou a Deus, resistiu ao diabo, eu também vou copiar as atitudes do José. Eu vou mortificar os meus membros para a mágoa, para o ódio e para a injustiça, porque eu sei que a mágoa, ódio, injustiça é o plano de Deus, são cartuchos do inferno para poder aniquilar a minha vitória. Mas eu não me vou deixar vencer pela mágoa, pelo ódio, pelo rancor, mas eu vou vencer o mal com o bem, ouvindo a palavra de Deus, fortificando na fé, fortalecendo com a palavra, vivenciando o evangelho de Jesus Cristo e viver em Cristo, vencer em Cristo Jesus, fluindo no amor de Deus, que clamo que é o Espírito Santo de Deus, para que eu tenha vitória. Vem confirmar, Senhor, esta vitória no dia de hoje. Todo laço de passarinheiro que o inimigo tem planeado para mim, eu declaro que o teu plano não será frustrado no meu ministério, e resgatarás todos aqueles na minha família. Eu ganharei a minha família para Jesus, e eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Se esse é um dos teus alvos, toma posse agora no nome de Jesus. Segundo, Senhor, a tua vontade, operando Deus, quem impedirá? Fecha toda a porta de maldição na minha vida e ensina-me, Senhor, a fluir no Espírito Santo para cooperar contigo, para que eu tenha vitória em Cristo Jesus. Eu sei que tu não és homem para que minta, e por isso, Senhor, fortaleça a minha fé em ti, Senhor. Fortaleça, reveste-me, Senhor, de toda a tua armadura, para que eu fique firme contra a astuta cilada do diabo. Em nome de Jesus, remove todo o embaraço, Senhor, na minha vida, tudo quanto é pedra de tropeço, todo o muro de Jericó que está a tentar paralisar o meu sucesso, a minha vitória, quebra, Senhor, no nome de Jesus. Atira no fogo, Pai Santo, no nome de Jesus. Lava-me, Senhor, purifica-me, perdoa os meus pecados. Se há em mim alguma iniquidade pela qual eu não tenho noção, abre os olhos do meu entendimento para que eu veja. Convença-me, Senhor, do meu pecado, convença-me, Senhor, da justiça, convença-me, Senhor, do teu juízo, para que eu não vá parar ao inferno, mas eu quero ver a tua glória ainda nesta vida, ainda um pouquinho de tempo antes que
o Cristo venha, ou antes que o Senhor decida que chegou o meu tempo para eu partir desta para melhor. Senhor, em nome de Jesus, levanta, Senhor, a meu favor, manifesta o teu trono, pleiteia, Senhor, contra todos aqueles que estão a pleitear contra mim, peleja, Senhor, contra todos aqueles que estão a pelejar contra o teu plano na minha vida, contra a minha vitória, todo espírito de ladrão, todo espírito de destruição, todo espírito de vitória que está a tentar impedir todo espírito de morte que está a tentar impedir a minha vitória, cancela agora pelo teu poder, Senhor, em nome de Jesus. Quebra todo jugo do inferno, quebra todo jugo das trevas, quebra todo jugo da maldição na minha vida. Se há maldição hereditária na minha vida, Senhor, quebra, Senhor, em nome de Jesus, pelo teu poder. Tu dizes na tua palavra que tu visitas a maldição nos pais, nos filhos, até a terceira, a quarta geração. Se há em mim maldição hereditária vinda dos meus pais, quebra agora, Senhor, em nome de Jesus. Quebra agora no nome de Jesus toda maldição hereditária nos meus pais, Senhor, na minha vida. Não tem nenhum impacto a partir de agora. Seu Santo Espírito vem confirmar esta palavra na minha vida, em nome de Jesus. Coopera comigo, seu Santo Espírito. Jesus Cristo declarou em João 15, versículo 5, sem Ele nós nada podemos fazer. Sem Ti, seu Santo Espírito, nada podemos fazer. Por isso eu peço a Tua ajuda. Coopera comigo, Senhor. Aquilo que eu não sei orar como convém, ora por mim, Senhor. Ora por mim, Senhor, em nome de Jesus. Seu Santo Espírito, ora por mim, Senhor. Fortalece, Senhor, a minha mente. Fortalece, Senhor, o meu corpo. Fortalece, Senhor, a minha alma. Fortalece, Senhor, o meu coração. E no processo de eu atingir os alvos, Senhor, em nome de Jesus, ajuda-me a guardar o meu coração. Fortaleça o meu coração, porque Tu diz na Tua palavra, no demais, irmãos, o que nós devemos guardar é guardar o nosso coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Ajuda-me a guardar o meu coração. Ajuda-me, Senhor, a mortificar os meus membros para tudo quanto é concupiscência ou influência de terceiros, para que tem para não bloquear a minha bênção, em nome de Jesus. Está escrito na Tua palavra, Senhor, todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Esta vitória é a minha fé. Todo jugo do inferno, todo jugo das trevas, todo jugo do ocultismo, profecias vindo do sepulcro do inferno, orações contrárias à vontade de Deus o Pai, contra a minha vida, contra meu ministério, contra a minha casa, contra a minha família, contra os meus alvos pessoais, alvos ministeriais, alvos familiares, alvos profissionais, alvos sociais. Cai por terra agora, seca pela raiz, em nome de Jesus. Toda língua que se levantar contra mim em juízo, mentiras, blasfêmias, discriminações, com palavras negativas, destrutivas, eu condeno agora mesmo. Eu desfaço todas as obras infrutuosas das trevas pelo poder que há no nome de Jesus. No nome de Jesus, nenhuma ferramenta inflamada do maligno prosperará contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, contra o plano de Deus. Eu clamo o jugo de Deus sobre mim. Cai agora sobre mim, jugo de Deus, que é leve e suave. Cai sobre mim agora o óleo da Tua unção, Senhor. Derrama sobre mim o óleo da Tua unção. Quebra o jugo de enfermidade, quebra o jugo da cegueira, quebra o jugo de setas inflamadas do maligno, quebra o jugo dos dados inflamados do maligno, quebra o jugo de toda laço de passarinheiro. Queima, Senhor, em nome de Jesus. Queima, Senhor, em nome de Jesus. Liberta, Senhor, a minha vida. Liberta, Senhor, a minha casa. Liberta, Senhor, a minha família. Porque esta é a promessa do Senhor para a minha vida, que deu o seu Filho para que eu não pereça, mas eu tenha a vida eterna. Eu aceitei entrar em aliança de sangue com Jesus Cristo. Por isso nada nem ninguém se susterá diante de mim, porque Jesus Cristo, Ele é o meu pastor e nada me faltará. Vem, Senhor, fazer-me deitar em verdes pastos. Vem me guiar mansamente às águas tranquilas. Vem, Senhor, refrigerar a minha alma e vem me fazer caminhar pelas veredas da Tua justiça, por amor do Teu santo nome. Prepara, Senhor, uma mesa perante mim, na presença de todos os meus inimigos, todos aqueles que querem ver a minha queda, a minha derrota, o meu fracasso, a minha morte. Senhor, no nome de Jesus, quebra, Senhor, todo esse jugo, no nome de Jesus. Prepara uma mesa perante mim, na presença deles, Senhor, e faça com que o meu cálice transborde de sabedoria, faça com que o meu cálice transborde de alegria, de paz, de gozo, de
vence o mundo e de vitória, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu declaro que todo lugar onde a planta do meu pé pisar, o Senhor já libertou os caminhos, já enviou os seus anjos diante de mim, seus anjos magníficos em poder, anjos ministradores, para me proteger em todos os meus caminhos. Vão legiões de anjos, abrem o caminho e tragam essas bênçãos para mim, para a minha casa, para a minha família, para a minha igreja, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, amém. Eu tomo posse, Senhor, e eu declaro que todo lugar onde a planta do meu pé pisar, favores de Deus vão chover para a minha vida, assim como Esther achou graça aos olhos do rei Assuero, eu também vou achar graça aos olhos de todas as pessoas que olharem para mim, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Vitória temos em Cristo, meu mestre querido, comprou-me, salvou-me, com seu sangue redimi, em compaixão amou-me, da perdição salvou, vitória me assegurou, Jesus meu salvador. Temos vitória, no nome de Jesus, aleluia. Temos vitória, no nome de Jesus. Todo mal nós já vencemos e nós recebemos neste nome a poder, no nome de Jesus. Todo mal já vencemos, todo mal nós já vencemos e nós recebemos neste nome a poder, no nome de Jesus. É no nome de quem? No nome de Jesus. É no nome de quem? De nome de Jesus. Amém, amados. Deus abençoe. Deus abençoe aqui. Eu sou a apóstola Ana Leitão. Se você vive em Lisboa, eu estou na Amora, na rua Doutor Emílio Guilherme Garcia Mendes, número 45A, é perto da Telepisa Verde e Amarelo, perto da escola do Criarte, Escola Paulo da Gama. Nós temos as reuniões às sextas-feiras, a partir das 19 horas, e depois temos vigília, temos grupos familiares. Se você quiser um grupo familiar na tua casa, para nós irmos te ajudar a ministrar a palavra de Deus e a vencer, a libertar a tua casa, a libertar a tua família, você seja bem-vindo. É só enviar a mensagem que a gente entre em contato. Temos reunião ao domingo às 10h30 e futuramente mais vezes quando o Senhor então treinar. Se você também quer ser treinado para ser um servo de Deus o Altíssimo, você é bem-vindo. Eu estou cá preparada, tenho uma visão desenhada para treinar com doutrinas rudimentares de Cristo, para que você nasça da água e do Espírito Santo, um novo nascimento. Jesus diz, sem a qual ninguém verá a Deus. Então vou te conduzir para que Jesus Cristo te batize com o Espírito Santo e batize no fogo, para que você também tome posse do teu ministério. Mas no processo você terá que trabalhar na seara, você terá que pregar a palavra, porque isso faz parte do treino. E já temos aqui missionários. Se você quiser candidatar para ser também missionário, você seja bem-vindo. Que na casa do Senhor, se há lugar que não falta emprego, amados, é na casa do Senhor. É da vontade dele que todo homem se salve e venha ao conhecimento da verdade. É da vontade dele que todo homem conheça a palavra, seja liberto, porque foi para isso que ele veio ao mundo. Ele veio para que para nos reconciliar com o amor do Pai. Ele veio destruir as fortalezas do inimigo na nossa vida. Ele veio restituir a autoridade que Satanás tinha roubado. Hoje nós temos a autoridade do crente, podemos mandar sobre o inferno, sobre tudo que há na terra, seguindo as leis, os princípios de obediência e santidade de Deus, para nós vencermos aqui na terra. Deus é bom, Ele é maravilhoso, Ele continua a trabalhar a nosso favor. Ele, quando quer nos abençoar, Ele move o céu
Ele move a terra, Ele move debaixo da terra. Com Jesus Cristo foi assim, Ele moveu o céu. Como é que Ele moveu o céu? Ele usou o seu Filho para que viesse ao mundo. Como é que Ele moveu a terra? Ele ungiu a Maria. Como é que Ele moveu debaixo da terra? O Filho teve que morrer na cruz para Ele lá ir, para restituir a autoridade do crente que nos tinha sido roubado através do Adão e Eva. Então nós não fomos deixados órfãos, Ele também nos enviou o Espírito Santo Consolador, que nós temos para nos ajudar nas nossas fraquezas, cooperar conosco e confirmar a palavra de Deus na nossa vida. Nós sem Espírito Santo, nós nada somos. Então estamos completos. É ou não é? Agora só temos é que nos unir, né? Deus diz que quando não, que bom e agradável é bom que os irmãos andem em união, porque só assim Ele derramará a sua bênção. Salmo 133. E com esta palavra eu vou ministrar e depois eu vou me despedir. Que maravilha é ser uma família de Jesus. Que maravilha é ser uma família de Jesus. Uma família unida, uma família unida, uma família leal, uma família que ama, uma família sem igual, uma família unida, uma família leal, uma família que ama, uma família sem igual. Já que o amor de Deus está entre nós, levanta do seu lugar, vão dar um abraço um ao outro, cumprimentem-se. Você está muito bonito hoje, você é uma bênção para mim. Deus transformou a nossa vida e nos fez uma bênção uns para os outros. Por isso é que Ele diz que bom e agradável que os irmãos vivam em união. Não é só assim, Ele derrama da sua bênção. Amém? Por isso eu canto aleluia, 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 amém. Por isso eu canto aleluia, 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 amém. Meu coração traz conta de amor, porque Jesus é um Deus de amor. Minha alma está revoltada e paz, porque Jesus é a minha. Por isso eu canto aleluia, 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 amém. Por isso eu canto aleluia, 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 amém. A doutrina do amor nós praticamos, amados, porque tem que ser, porque Jesus Cristo, por amor Ele veio, com amor Ele veio e Ele foi à cruz, não desistiu de nós. Então Ele deixou-nos um primeiro mandamento, aí em João capítulo 13, versículo 34 a 35, que um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, amai-vos uns aos outros. E nisto conhecerão que sois meus discípulos, que são verdadeiros filhos de Deus. Então esta doutrina, amados, nós temos que pôr no nosso coração, praticar em toda circunstância. Pelo meu espírito, Ele falou, todos os meus discípulos têm que operar no espírito do amor em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Todos os meus discípulos têm que operar no espírito do amor em todas as circunstâncias. Ou seja, aquele que é verdadeiro discípulo é o exemplo do José, é o exemplo de um verdadeiro discípulo. Em todas as circunstâncias, por 3 vezes, ele venceu a injustiça. Ele nada fez para merecer, mas era a fúria do diabo que estava sobre a glória de Deus que estava sobre ele. Ele não fez nada. E vimos aqui, nas 3 vezes que ele caiu no laço do passarinheiro, foi o diabo, foi a fúria do diabo
para poder impedir que a glória de Deus se manifestasse sobre ele, para impedir que o povo do Egito fosse abençoado, para impedir que até os irmãos dele fossem abençoados e outros povos, porque havia uma seca que Deus já tinha visto que ia durar por 7 anos. E Deus então tinha ele como ungido para poder encher-lhe de sobreexcelência, grandeza, de sabedoria de Deus e para poder então administrar as riquezas na terra do Egito, para então saciar a fome a todos aqueles que procurarem por Egito para matar a fome, porque a seca iria atingir a terra por longos 7 anos. Então, assim é você e eu. Deus tem, todos nós somos predestinados. Cada um tem a sua missão aqui na terra, de acordo com seu talento, de acordo com seu dom. Uns têm 1 talento com dons, outros têm 3 talentos com dons e outros têm 5 talentos com dons. Mas você se entregar, se você tiver a sabedoria de dizer, não, veio de Deus, então eu vou consagrar a Deus, então a vontade de Deus, o plano de Deus vai cumprir na tua vida, você vai ser um mais do que vencedor. Mas se você consagrar os teus dons, os teus talentos ao mundo, ao inferno, Deus vai retirar você o dom, você fica com talento e o diabo vai usando de você até você perecer. Eu oro para que você não seja assim, eu oro para que você seja parecido com José, eu oro para que você seja imitador do grande eu sou, de Jesus Cristo. Ele veio e nos deu o exemplo, nos ensinou como agradar a Deus e como vencermos o inferno e como salvarmos a nossa alma. Amém? Um beijo, amado. Deus abençoe. Eu sou a apóstola Ana e com a próxima vez você resiste conosco, acompanha-nos. Eu não entendo muito do TikTok, estou a dar os primeiros passos, as missionárias também, estamos a tentar entender melhor, mas você, se tiver aqui dicas, pode deixar para que nós possamos atingir mais pessoas. O objetivo é ganhar corações, levar essa visão desses finais dos tempos para poder resgatar povos da apostasia, extrema corrupção dos últimos tempos. O mundo está em apostasia, o Espírito Santo chora, Deus precisa que nós, os moradores da terra, cooperemos com Ele. Deus precisa que a igreja, especialmente a igreja, corpo de Cristo em todo o mundo, coopere com Ele, porque mais de metade da igreja de Jesus Cristo não subirá se Jesus Cristo vier hoje. Ele mesmo me disse, Ana Isabel, se eu vier hoje, mais de metade das minhas igrejas não sobem. Então Ele ama a sua igreja, Ele é apaixonado por todos aqueles que Deus o deu. Ele sempre disse, Pai, todos aqueles que Tu me deres, eu jamais os lançarei fora. Então Ele está preocupado em restituir, em restaurar todas as suas igrejas, em limpá-las, em purificá-las e santificá-las, para depois então vir buscá-la. Então eu oro para que você seja uma a subir. Amados, eu orei muito para eu pedi ao Senhor, ai Senhor, na minha oração disse, ai Senhor, eu oro para que todos os meus irmãos, todas as tuas igrejas subam. Eu estava no Espírito, amado, e a fluir com uma unção, e depois o Senhor me diz, nem todos subirão. Eu disse, ai Senhor, mas o Senhor é todo poderoso para limpar, lavar e purificar a sua igreja e levá-la toda. E o Senhor me respondeu, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então o que está ali, amado, é o nosso caráter, né? O caráter do homem é o inimigo do homem. O caráter do homem é um laço de passarinheiro que previne Deus de nos salvar. Onde é no nosso caráter que está a nossa vontade, as nossas emoções. Se nós não damos lugar a Deus, se nós não nos diminuirmos, João 3,30, se nós não nos diminuirmos para que Deus trabalhe em nós, para que Ele nos molde, como um oleiro molda o seu vaso e faz o vaso do jeito que quer e uso para aquilo que Ele quiser que seja usado. E Deus é como se fosse um oleiro, Ele é o nosso oleiro, nós somos os vasos nas suas mãos, mas
Sempre que Ele quiser nos moldar e a gente grita, a gente esperneia, a gente rebela e a gente foge, Ele nunca vai conseguir fazer de nós aquilo que Ele quer para nos salvar. Então, a minha exortação é: quando estiver a doer, grite, mas coopere com Deus. Quando estiver a doer muito, continue a gritar, mas coopere com Deus. E se está mesmo muito, Ele é poderoso, Ele sabe que Ele te vai dizer: a carga que estás a levar não é superior àquilo que tu podes levar. Então aguenta, é Rudy Cruz, aguenta, coopera com Ele para que você seja mais que vencedor, amém? Bem-aja, Deus te abençoe, em nome de Jesus, amém? Bem-aja.